Eu caminhava pela estrada de Damasco, como um homem que acreditava dominar o próprio destino, mas havia uma tensão no ar que eu não conseguia explicar. O sol queimava forte, os animais respiravam pesados e meus companheiros mal falavam, como se algo os silenciasse por dentro. Eu apertava as cartas que me davam autoridade para capturar seguidores daquele Jesus, convicto de que fazia o certo. Mas dentro de mim havia uma inquietação que eu tentava ignorar, como um pressentimento que se movia discretamente pelas sombras da minha mente. Não era medo, era mais profundo, uma sensação de que eu estava prestes a enfrentar algo que mudaria tudo. E eu, Saulo, não fazia ideia de que aquela jornada marcaria o fim do homem que eu acreditava ser. Enquanto avançávamos, o vento parecia soprar de maneira estranha, carregando uma vibração que fazia cada fio de cabelo da minha nuca se eriçar. Meus pés tocavam o chão com segurança, mas minha alma parecia pisar num abismo desconhecido. Eu repetia em pensamento a minha missão, reforçando minha certeza de que Deus estava comigo na perseguição aos cristãos. Mas havia uma parte de mim, pequena, silenciosa, escondida, que se perguntava por que aquelas pessoas estavam tão dispostas a morrer por aquele Jesus. Ninguém morre por um engano. Contudo, eu afastava essa dúvida como quem espanta um mosquito. Eu era Saulo, eu era firme, eu era temido. Mas naquela manhã, pela primeira vez, senti a estranha sensação de ser observado por algo muito maior do que eu. A luz veio como um golpe que rasgou o céu. Não houve aviso, não houve transição. Um segundo eu caminhava firme. No outro, o mundo foi engolido por um brilho que nenhum homem poderia suportar. Senti meus joelhos fraquejarem como se a terra tivesse se tornado água sob meus pés. O ar desapareceu como se algo estivesse sugando minha força vital. O som ao meu redor se distorceu, meus companheiros gritavam, mas suas vozes soavam distantes, abafadas, irreais. Era como se o universo tivesse parado para me encarar. E naquele silêncio absoluto, entendi que não era apenas uma luz. Era uma presença, uma que atravessava carne, mente e espírito, uma que conhecia meus medos, meus pecados e minhas intenções mais secretas. E eu fiquei impotente. No auge daquele brilho insuportável, ouvi a voz. Não era humana, não era terrestre. Era algo que tremia dentro do meu peito, como um trovão que falava diretamente à minha alma. Saulo, Saulo, por que me persegues? Cada palavra parecia deslocar minhas entranhas, como se estivesse desfazendo tudo que eu acreditava. Meu coração bateu tão forte que senti que poderia rasgar meu peito. Tentei responder, mas minha boca não se movia. Era como se minha identidade estivesse sendo puxada para fora de mim, desnudada diante de uma verdade que eu jamais tinha cogitado encarar. A pergunta ecoou dentro de mim com a força de 1000 tempestades. Quem era aquele que me chamava pelo nome? Como sabia quem eu era? E por que sua voz carregava autoridade e compaixão ao mesmo tempo? Eu reuni o pouco de força que me restava e consegui balbuciar a pergunta que emergia do fundo do meu ser. Quem é, Senhor? A resposta chegou como uma espada que separa alma e espírito. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele instante, senti tudo dentro de mim quebrar. Meu orgulho, meu conhecimento, minhas certezas, minha missão, tudo ruiu como muralhas atingidas por fogo celestial. Eu, que julgava servir a Deus com fervor, descobria ali, humilhado no pó, que estava lutando contra o próprio Filho de Deus. Um peso indescritível desabou sobre mim, mas junto a ele, pela primeira vez, senti também uma estranha misericórdia, como se aquele que eu ferira tantas vezes tivesse decidido me estender a mão. Quando a luz se apagou, o mundo não voltou. A escuridão tomou tudo. Eu abri os olhos, mas não vi nada. Era como se minhas pupilas estivessem afogadas em noite eterna. Meus companheiros me chamavam, me tocavam, me erguiam,
mas eu estava vulnerável, despido de toda autoridade. Pela primeira vez, eu dependia das mãos de outros homens para dar um único passo. Eu, Saulo, o implacável, agora era conduzido como um cego indefeso. Caminhei tateando o mundo invisível, tentando entender como uma única revelação era capaz de rasgar toda uma vida em minutos. Damasco deixava de ser meu destino físico. Tornava-se o palco de uma transformação que eu ainda não compreendia, mas que havia sido escrita muito antes de eu nascer. Durante 3 dias, vivi imerso numa escuridão que parecia viva. Não comi, não bebi, não falei. Apenas ouvi a própria consciência ecoando num silêncio que doía mais do que qualquer punição física. Era como se Deus tivesse acendido uma chama dentro da minha mente, obrigando-me a revisitar cada ato, cada palavra, cada perseguição que eu havia liderado. Rostos vieram à minha memória. Homens, mulheres, jovens, todos eles morrendo com uma paz que me desconcertava. Antes eu via isso como teimosia, agora percebia que era fé, a fé que eu nunca tivera. E naquela escuridão, enquanto meus olhos físicos permaneciam fechados para o mundo, meus olhos espirituais começavam a se abrir lentamente, tímidos, confusos, mas despertos. As horas passavam como se fossem anos. Havia um peso espiritual em cada segundo, como se eu estivesse sendo moldado por mãos invisíveis. Senti culpa, vergonha, medo e também uma expectativa inexplicável. Algo dentro de mim dizia que eu não havia sido destruído naquela estrada. Eu havia sido chamado. E ser chamado por Jesus não era um castigo, era uma missão. Mas qual? Eu, que antes destruía cristãos, agora estava sendo preparado para algo que eu nem ousava imaginar. Eu orava em silêncio, embora não soubesse exatamente como. Pedi perdão, pedi direção, pedi que aquela escuridão não fosse o fim, mas o início de algo que desse sentido à segunda chance que eu percebia estar recebendo. Foi então que ouvi passos se aproximando. Não eram passos comuns, havia uma firmeza neles, uma determinação quase sobrenatural. O homem que entrou não veio com arrogância, veio com propósito. Ele se chamava Ananias. Eu não o via, mas senti sua hesitação misturada com obediência. Ele sabia quem eu era, sabia do meu passado, sabia do sangue que havia caído por causa das minhas ordens. E mesmo assim, aproximou-se. Colocou as mãos sobre a minha cabeça e, com uma voz embargada, mas cheia de fé, disse que Jesus o havia enviado para que eu voltasse a ver e fosse cheio do Espírito Santo. Aquela frase rasgou meu coração como um raio de esperança num céu de tempestades. Quando as mãos de Ananias tocaram meus olhos, senti algo se mover sobre minhas pálpebras. Era uma sensação estranha, como se camadas antigas, espessas, endurecidas pelo orgulho e ignorância, estivessem sendo arrancadas. Então caiu, literalmente caiu, algo semelhante a escamas. E pela primeira vez desde a estrada, abri meus olhos e vi luz, não apenas com a visão humana, mas com a alma. Era como se tudo estivesse mais nítido, mais vivo, mais verdadeiro. Ananias sorria, e eu percebia naquele sorriso a confirmação de que Deus não havia me destruído. Ele havia me restaurado. Saulo, o perseguidor, morria ali. E Paulo, o servo, nascia. Minha primeira reação ao enxergar novamente não foi alegria, mas um profundo quebrantamento. Chorei como uma criança. Chorei pelos cristãos que havia ferido. Chorei pela ignorância que me cegara muito antes da luz me derrubar. Chorei por perceber que Deus, mesmo conhecendo tudo em mim, o pior em mim, ainda havia escolhido me chamar. Não era merecimento, era graça. Uma graça tão poderosa que me colocava de joelhos sem que ninguém precisasse ordenar. Senti meus pés tremerem, minhas mãos vibrarem, meu coração se reorganizar dentro do peito. Eu estava vivo, mas era um novo tipo de vida,
uma vida que eu jamais poderia imaginar enquanto caminhava com arrogância rumo a Damasco. Fui batizado logo em seguida e naquele ato senti uma limpeza tão profunda que parecia tocar até memórias que eu desejava esquecer. Água escorreu pela minha cabeça como se estivesse apagando as páginas antigas da minha história, preparando espaço para uma nova narrativa escrita pelo próprio Cristo. Era como se meu passado estivesse sendo devolvido ao pó e meu futuro estivesse sendo entregue em mãos invisíveis, mas firmes. Levantei-me daquele batismo com um senso de missão tão intenso que quase me faltava ar. Eu que havia planejado chegar a Damasco como perseguidor, agora me via ressurgindo como proclamador de uma verdade que eu mal começava a compreender. Nos dias seguintes, permaneci em Damasco convivendo com aqueles que eu antes caçava. No início, sentia seus olhares desconfiados, pesados, como se esperassem que eu revelasse ser tudo uma farsa. Eu os entendia. Eu carregava um passado que os feria. Mas com o tempo, algo inesperado aconteceu. Começamos a conversar. Eles me faziam perguntas. Eu as respondia com a sinceridade de quem realmente havia sido tocado por Cristo. Compartilhei cada detalhe da visão, da voz, da cegueira, da restauração. E quanto mais eu falava, mais percebia que agora minhas palavras tinham peso. Não porque eu gritava, mas porque falava como testemunha viva da graça que transforma inimigos em irmãos. Mas nem tudo era paz. Minha conversão se espalhou rapidamente, e aqueles que antes caminhavam ao meu lado com orgulho, agora me viam como traidor. Minha presença incomodava, meu testemunho irritava, minha mudança ameaçava o sistema que eu mesmo ajudara a sustentar. Rumores começaram a circular, olhares ocultos me seguiam, conversas sussurradas me cercavam. Eu sabia que a mesma convicção que antes me movia, agora movia outros, mas contra mim. E percebi que seguir Jesus não era apenas a revelação de glória na estrada. Era também assumir riscos, enfrentar perigos, carregar uma cruz que pesava tanto quanto a verdade que eu havia recebido. Ainda assim, não recuei. Pelo contrário, algo dentro de mim queimava com tanta intensidade que eu não conseguia silenciar. Fui às sinagogas e comecei a anunciar que Jesus era o Filho de Deus. Minha voz ecoava com autoridade, não porque eu era forte, mas porque eu era transformado. Falei sobre a luz, falei sobre a voz, falei sobre a misericórdia que me encontrou na estrada. Muitos ficaram perplexos. Alguns acreditaram, outros se enfureceram. A cidade fervilhava em discussões a meu respeito. Uns diziam que eu havia enlouquecido. Outros afirmavam que eu era prova viva de que Deus podia mudar qualquer pessoa. E eu continuava, guiado pelo Espírito que agora habitava em mim. A pressão aumentou quando líderes influentes decidiram que eu deveria morrer. A ideia era simples: eliminar o traidor antes que sua mensagem causasse mais impacto. Descobri o plano tarde da noite, quando irmãos em Cristo me alertaram sobre a conspiração. Eles estavam dispostos a arriscar a própria vida para me proteger. Isso mexeu profundamente comigo. Eu, que antes aterrorizava essas pessoas, agora era defendido por elas com amor sacrificial. Era o Evangelho vivendo em carne e osso diante de mim. A decisão foi rápida. Eu precisava fugir. Minha missão ainda não havia começado, e Deus não me chamara para morrer em Damasco, mas para anunciar sua verdade ao mundo. A fuga aconteceu de maneira tão improvável que parecia parte de um filme. Fui colocado dentro de um cesto enorme, desses usados para transportar mercadorias pesadas, e baixado pela muralha da cidade durante a madrugada. O vento frio batia no meu rosto enquanto eu descia preso apenas por cordas, completamente vulnerável. Mas, pela primeira vez, eu não sentia medo. Sentia propósito. Cada metro de descida era como um símbolo da queda de Saulo e do nascimento de Paulo.
O homem orgulhoso que entraria triunfante em Damasco agora saía escondido, carregado pela bondade daqueles a quem antes perseguia. E eu sabia que aquilo não era humilhação, era preparação. Assim que deixei a cidade, começou outra jornada. Eu precisava entender profundamente quem era Jesus, e para isso me retirei para a Arábia. Não foi uma viagem de descanso, mas de reconstrução. Afastado do caos, mergulhei em oração, estudo, reflexão. Eu buscava compreender como um fariseu zeloso, tão rígido nas tradições, havia sido escolhido para levar o evangelho aos gentios. Era uma missão ousada, quase impossível. Mas quanto mais buscava respostas, mais percebia que Deus não me escolhera por eu ser forte, mas justamente por eu ser quebrado. Porque corações quebrados têm espaço para serem preenchidos. Nos momentos de solitude, eu revisitei minha vida inteira, minha infância, meus estudos rigorosos, minha disciplina farisaica, minha perseguição violenta. Era como se Deus tivesse usado cada detalhe, até os erros, para me conduzir ao propósito final. Nada era desperdício, nada era acaso. As lágrimas que derramei em silêncio durante esse processo não eram de dor, mas de entendimento. Pela primeira vez, percebia que seguir Jesus era mais do que mudar comportamentos. Era trocar o coração. E eu havia recebido um novo, um que batia não por tradição, mas por amor. Após meu período de transformação, voltei a Jerusalém, mas não fui recebido com festa. Muito pelo contrário. Os discípulos tinham medo de mim. Era compreensível. Minha reputação como perseguidor ainda era maior do que meu nome como convertido. Me aproximei com cautela, sem pressa, sem exigências. Eu não queria provar nada, apenas mostrar que Cristo realmente havia mudado cada parte de mim. Mas foi Barnabé quem abriu portas. Ele ouviu meu testemunho com atenção, viu a sinceridade nos meus olhos e decidiu me apresentar aos apóstolos. Aquele gesto mudou tudo. Um homem disposto a acreditar em mim foi o primeiro passo para que outros também acreditassem. Conversar com Pedro, João e os demais foi uma experiência que ainda hoje mexe comigo. Aqueles homens caminharam com Jesus, viram milagres, ouviram parábolas, estiveram na cruz. Eu, por outro lado, conheci Cristo depois da ressurreição, de maneira sobrenatural. Mas mesmo assim, percebi que a essência era a mesma. Fomos alcançados pela mesma graça. Compartilhei minha visão, minha cegueira, minha restauração e vi nos olhos deles a confirmação de que Deus havia realmente me escolhido. Não por mérito, mas por misericórdia. Eles oraram comigo, me instruíram, me ouviram. Naquele dia, senti-me parte de uma família que eu antes tentara destruir. Mas a paz foi breve. Logo a perseguição voltou, desta vez direcionada a mim. Ironia do destino? Não. Apenas consequência natural de seguir Jesus. Quanto mais eu anunciava a verdade, mais meu nome circulava entre os líderes que não aceitavam minha mudança. Tentaram me matar novamente, e mais uma vez, irmãos em Cristo me protegeram. Com lágrimas, disseram que eu precisava ir para longe por um tempo. Fui enviado a Tarso, minha cidade natal. Voltava diferente, renovado, com uma missão ardendo dentro de mim. Ali, passei anos sendo moldado silenciosamente. E aprendi que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação para algo maior. Enquanto estava em Tarso, não fiquei parado. Preguei, ensinei, estudei, cresci. Cada dia era um passo em direção ao chamado que Jesus havia sussurrado dentro de mim. Eu percebia que minha mente, antes rígida, agora era moldável. Meu coração, antes de pedra, agora pulsava com compaixão. E minha voz, antes usada para condenar, agora servia para libertar. Eu que achava ter perdido tudo, percebi que havia ganhado tudo.
E entre lágrimas e orações, entendi que Deus não queria apenas que eu fosse transformado. Ele queria que eu me tornasse instrumento de transformação para outros. O tempo passou até que Barnabé, mais uma vez, entrou em minha história. Ele veio a Tarso pessoalmente me buscar, dizendo que em Antioquia o evangelho estava crescendo com força e eles precisavam de alguém para ajudar a ensinar. Senti o chamado pulsar com ainda mais intensidade. Não hesitei. Juntei minhas coisas e segui com ele. Em Antioquia, vi algo que me emocionou profundamente. Judeus e gentios adorando juntos, quebrando barreiras que antes pareciam intransponíveis. Era o evangelho se expandindo, respirando, crescendo. Ali, servimos por muito tempo. E foi ali que pela primeira vez fomos chamados cristãos. Mas eu sabia que Deus tinha algo ainda maior preparado. E não demorou para que o Espírito Santo confirmasse isso. Durante um momento de oração e jejum, os irmãos receberam uma instrução clara: separar Barnabé e eu para uma missão específica. Era o início das viagens missionárias, que mudariam não apenas minha vida, mas a história do cristianismo. Senti uma mistura de medo e entusiasmo. O mundo era vasto, hostil e imprevisível, mas o chamado era maior. E eu havia aprendido na estrada de Damasco que quando Deus chama, Ele também sustenta. As viagens não foram fáceis. Enfrentamos tempestades, perseguições, prisões, enfermidades, calúnias. Mas também encontramos corações abertos, cidades transformadas, pessoas sendo libertas, famílias restauradas. Cada passo que eu dava, cada sermão que eu pregava, cada carta que eu escrevia, era fruto daquele encontro com Jesus na estrada. Eu não falava por sabedoria humana, mas pela autoridade da graça que me encontrara. E quanto mais avançávamos, mais percebia que o evangelho era para todos, desde o mais simples até o mais poderoso. Cristo não escolhia por posição, mas por coração. Aprendi também que seguir Jesus não era apenas ensinar, era sofrer por Ele. Fui apedrejado, chicoteado, preso, acusado injustamente. Em muitos momentos pensei que morreria, mas sempre havia uma mão de Deus me levantando, e eu entendia que minha vida não era mais minha. Eu pertencia àquele que me chamara pelo nome na estrada. Cada dor era pequena comparada à glória que eu experimentava ao ver vidas sendo transformadas. E quanto mais eu sofria, mais meu espírito se fortalecia, como se o fogo não me destruísse, me purificasse. Em momentos de solidão, escrevi cartas que mais tarde se tornariam pilares da fé cristã. Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses e tantas outras. Não escrevi como um teólogo distante, mas como um pai espiritual desesperado por ver seus filhos permanecerem firmes. Minhas palavras carregavam o peso da experiência, da dor, da revelação e da graça. Cada linha nascia de um coração que havia conhecido a escuridão e agora vivia na luz. E eu sabia que não importava onde eu estivesse, preso, viajando, cercado por inimigos, minha voz continuaria ecoando através da verdade que Deus havia colocado dentro de mim. Com o tempo percebi que minha história não era sobre derrota ou glória humana, era sobre transformação, sobre o poder de um encontro com Jesus capaz de virar o mundo de um homem do avesso. Eu, que antes respirava ódio, agora respirava amor. Eu, que antes destruía vidas, agora ajudava a restaurá-las. Eu, que antes perseguia Cristo, agora estava disposto a morrer por Ele. E isso não era fruto de força humana, mas da mesma graça que me derrubou na estrada e me ergueu como um novo homem. Hoje, olhando para trás, entendo que nada, absolutamente nada, foi por acaso. A perseguição, a queda, a cegueira, a restauração, a missão, as lutas, as vitórias, tudo fazia parte de um plano maior do que eu poderia imaginar. E se há algo que quero que você entenda é isto:
Ninguém está fora do alcance da graça de Deus, nem os mais violentos, nem os mais orgulhosos, nem os mais perdidos. Se Ele alcançou a mim, o pior dos perseguidores, Ele pode alcançar você, sua família, seus sonhos. Sua luz continua brilhando na estrada de todos os Saulos deste mundo, e assim encerro minha história. Não como alguém que venceu pelo próprio esforço, mas como alguém que foi vencido pelo amor de Cristo. Aquele dia em Damasco não foi o fim, mas o começo de tudo. Uma luz me derrubou, mas a verdade me levantou. Uma voz me chamou, e eu jamais fui o mesmo. E se até hoje você ouve falar de Paulo, o apóstolo, é porque um dia Saulo, o perseguidor, caiu diante do poder de um Deus que transforma inimigos em filhos, pecadores em pregadores, destruidores em construtores. Essa é a minha história, essa é a graça, e ela ainda continua.